Boa noite a todos, que a paz esteja conosco e que a pergunta seja feita. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nosso primeiro ciclo de aula. Boa noite a todos. Eu tenho a pergunta da aula passada, que daí ficou para mim fazer nessa aula, é como que eu faço para saber que estou com o meu guardião e quando ele está do meu lado? E sobre a mediunidade, como eu sei que eu estou desenvolvendo a mediunidade? A mediunidade, ela é desenvolvida pelo trabalho. Quanto mais você praticá-la, mais ela vai ser desenvolvida. Como a vidência, a mediunidade é uma percepção da alma que pode ser desenvolvida à medida em que nós pesquisamos. Para saber se o meu protetor está do meu lado, os fluidos do protetor são leves, são sutis, vai te causar um bem-estar, você vai se sentir bem sob a presença dele, os seus conselhos serão rápidos e eficientes. Espíritos orientadores, eles não falam demais, é sim ou não, pode, não pode, não faça isso, melhor aqui. Não tem uma fase longa de ficar tentando te convencer. Não existe isso. É sim, sim, não, não. Pode, pode, não pode, não faça. Eles não fazem de ficar passando a mão na sua cabeça, de maneira nenhuma. Quanto aos espíritos que chegam perto de nós, se você sentir mal-estar, dor de estômago, uma fraqueza, um mal-estar, visão turva, você não consegue articular as falas, as conversas, você está numa frequência que ela não é uma frequência superior, mas uma frequência de espíritos necessitados. Então, o médium tem que entender que quando nós estamos sobre a frequência de um espírito necessitado, de ordem geral, nós temos uma perturbação. Essa perturbação pode ser na vista, no ouvido, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir. Quando são espíritos sofredores, doentes e enfermos, basta que nós façamos uma prece, intervemos com ele através dos espíritos bons, para eles serem levados para as colônias espirituais. Quando os espíritos são mais doentes, são mais cheios de imperfeições, de erros, de mentira, de falsidade, então eles criam uma espécie de crosta ao seu redor, que necessariamente nós temos que levá-los para as nossas bacias, para ajudá-los a desintegrar, solver e desmagnetizar esse fluido mental ao seu redor. Porque se o médium não usar o recurso dos nossos laboratórios de alta limpeza, o médium vai perder muita energia vital, vai perder muito ectoplasma, e isso dará um certo cansaço no médium. Então, ele precisa que algo lhe venha em seu auxílio para a desintegração dessas irradiações. Dessa forma, pensamento desse desejo, da colocação, da retirada desses fluidos. Quem faz isso é o médium. É o médium que pede ao protetor, é o médium que intervém com a sua equipe de trabalho, é o médium que roga para retirar os espíritos sofredores, interfere na sua vibração, colocando um fluido curador, uma mutação de forma a pensamento, para que o espírito possa se curar. Essa experiência, quer dos espíritos bons, quer dos espíritos maus, quer da ação das formas pensamentos, é o médium que, à medida em que ele exercita, ele aprende e ele entende quando é uma, quando é a outra, qual é a situação que o envolve. E à medida que desenvolvemos nosso anjo guardião, nós podemos perguntar a ele a situação
em que estamos naquele exato momento. Se é um espírito sofredor, se é um familiar, se é um ente querido, ou se é apenas uma irradiação que nós estamos recebendo de longe. Conseguiu compreender a resposta? Sim, sim, sim. Deu para entender, sim. Era a minha dúvida, mas agora eu tive uma noção melhor. Muito obrigada. Quem mais gostaria de perguntar? Eu gostaria de contar um fato que ocorreu aqui comigo. Foi na sexta-feira passada. O que aconteceu? O meu vizinho, eu estava lavando a frente da minha casa, e ele falou assim: você tem que dar um jeito nos seus gatos. Eu esqueci o vidro do carro aberto, tinha 4 gatos dentro. Eu falei assim, mas o que você quer que eu faça? O que você sugere? Mas tem que prender ele. Eu falei, mais do que eu prendo, mais gato é difícil. Mas eu até não me importei tanto. A hora que eu fui entrar, mas assim, não aconteceu nada comigo. Mas eu levei um tombo. Mas sabe quando um saco mesmo cai assim? Eu falei, vixe Maria, tá bom. Não, aí minha filha chegou, eu entrei, e entre a cozinha e o corredor que dá para os quartos, eu tenho um relógio em cima. Menina, aquele relógio do nada explodiu. Eu tive que comprar outro relógio. Então, é aquilo que você fala. Eu não recolhi na hora, que eu já devia ter recolhido na hora, desfeito aquele ódio dele, a raiva dele. E no fim, assim, eu me aborreci também, porque é chato essas coisas. Mas isso é uma pesquisa para você. A forma pensamento, o desejo, a raiva, a brabeza, ela vem com fluido mais condensado, dependendo da maior quantidade de raiva e de ectoplasma emitido por aquela criatura. Então, naquela hora, ela estava muito brava e ela emitiu e veio até você. Você foi protegida porque te avisaram que aquilo ia cair em cima de você. E como você ainda não entendeu, caiu o relógio. Era uma questão de tempo. A mensagem foi te dada. Então, o médium tem que estar atento. Você foi protegida. Porque, de alguma forma, aquele fluido bateu em algum lugar e criou uma resistência. Mas médium tem que estar atento na primeira impressão. Nós sempre caímos, médium tem que tomar cuidado, porque ele cai mesmo. Não aconteceu nada, menina. Na hora até me deu uma dor assim do lado, mas eu não me machuquei, nada, nada. Mas eu caí deitada, bati a cabeça assim, ó, para trás. Foi até engraçado. A gente tem que trabalhar. Toda vez que alguém fica com raiva, um familiar, um ente querido, alguém que briga com a gente no trabalho, na escola, na rua, que te xinga na esquina por causa do carro, por qualquer coisa. Essa raiva que estava, às vezes, acumulada na pessoa, e ela descarrega no estranho, de qualquer forma vem até nós. Porque foi um desejo, foi uma vontade. É uma energia concentrada. Então, ela vai sempre nos fazer o mal. E a defesa do médium é orar, é desintegrar, é solver, desmagnetizar o ódio, a raiva, a vingança, o desamor. Por essa razão, se nós, que somos adultos, recebemos esse impacto, também isso é dado para as crianças, para os adolescentes. Quando alguém não gosta de um jovem, não gosta de um adolescente, e lança sobre ele as suas ideias, que não presta, que não trabalha, que é isso, que é aquilo, que não estuda. O jovem, o adolescente, também recebe esse impacto. E mais cedo ou mais tarde, ele vai sofrer essa reação. Por isso, pai, mães, a pessoa responsável pela família deve velar para que esses fluidos de pensamento, de atitude das pessoas, não prejudiquem o nosso lar. A maldade é um pensamento, o bem é um pensamento. Então, quem pode mais, chora menos.
Então, quando esse fluido vem, que é um pensamento, e o pensamento salutar não tirar, ele adentra o nosso lar. E se ficar mais tempo ao nosso redor, nós vamos ficar doentes. Então, por essa razão, o médium não pode deixar que os fluidos maléficos fiquem do seu redor. Deve ter o seu horário da prece da manhã, da prece do entardecer e em qualquer emergência. Nós devemos tirar todo e qualquer contaminação do nosso lar, no alimento, na comida, na roupa, nos utensílios, no sofá onde a gente senta, aonde as pessoas criaram uma discussão, na mesa, nós estávamos jantando, comendo. Essa discussão, essa irradiação, ela contamina a nossa mesa, contamina a nossa comida sobre a mesa. Então, é muito importante que médium não precisa brigar, médium não precisa dar chilique, médium tem que solucionar o trabalho das crianças, da casa, do lar, e limpando, até que a casa tenha uma estabilidade fluídica, de fluidos curadores, benevolentes, e a sua casa, então, terá uma espécie de paz, uma espécie de harmonia. Não é um trabalho de um dia para o outro, não é uma reza, mas aquela constância. Quando o nosso lar chega a uma estabilidade, nós temos a obrigação e o dever de velar por essa estabilidade. Mas quando não tem essa estabilidade, ela está sempre tumultuada, porque ainda nós estamos numa questão de aprendizado, de limpeza. Então, o médium precisa trabalhar nesse período de aprendizado mais do que os outros. Quando nós temos uma estabilidade e o fluido do nosso lar, da nossa vida, ele está dentro de um padrão, qualquer invasão, nós temos resistência para não deixar ocorrer com tanta facilidade. Mas quando nós estamos na rua, nas calçadas, no supermercado, nas lojas, nós estamos mais vulneráveis. Nossa casa deve ser um recanto de equilíbrio e de paz para todos nós. Então, a nossa casa necessariamente deve ser o nosso amparo. Alguém gostaria de perguntar? Araci, Oi. como dar uma neutralizada no poder da mãe em relação ao filho? Negativamente, né? Quando a mãe é tóxica. Tem isso daí. Então, você vai pedir ao seu anjo guardião e à sua equipe de trabalho que as energias oriundas da sua mãe, porque pode ser da tia, da avó, da vizinha da frente, da que trabalha com você, a rival, isso aí pode ser, você colocou a mãe, mas nós temos inúmeras posições dessa energia tóxica. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir ao meu anjo guardião que ele comece a bloquear essa energia para que ela não adentre. Então, você vai pedir para desintegrar, pedir que seja colocado na bacia familiar a sua mãe, para retirar constantemente toda essa irradiação que vem até você. Que ela seja queimada, desintegrada, retirada, que não venha intoxicar você, que não venha intoxicar o seu lar ou a sua família. Porque quando nós falamos dessa intoxicação, pode ser qualquer criatura. É da filha também que não gosta da mãe. O genro, é a nora, é alguém. E essa pessoa tem aquela vibração constante. E essa vibração constante, quando vem de ódio, de raiva, de desamor, nós podemos ter câncer, lepras, alergia, machucadura, nós podemos ter uma série de consequências, porque o fluido mental, ele prejudica o perispírito, prejudica o nosso corpo físico. Então, nós temos que estar atento para hoje, vocês que estão jovens, que estão aprendendo a cuidar mais de vocês, para quando chegar na velhice, não estejam tão intoxicadas. Porque isso que nós estamos falando aqui
São estudos recentes, são estudo das energias, são estudo de toda essa energia quântica, toda essa energia que vem até nós. E que antes não era apenas falado. Ah, fulano é orgulhoso, fulano é mau, fulano é perverso, fulano é egoísta. Mas ninguém tinha o acesso de limpeza. Ou conseguíamos entender que esse fluido pensamento de alguém, a maldição, as magias, as feitiçarias, os vodus, os pontos feitos, nada mais era que um desejo mental. Então, nós tínhamos medo daquilo que era um pensamento. E hoje o médium sabe que ele precisa tirar esse pensamento. Tudo aquilo que tinha esse medo de magia, de feitiçaria, de tudo mais, toda vez que vem uma forma pensamento, dessa agressividade, desse desejo de destruição, ela acaba nos causando danos muito grandes. Nós somos espírita, não precisamos revidar. Nós limpamos, retiramos, higienizamos, socorremos. Porque a lei de causa e efeito levará sobre essa criatura. Quer não, quer sim. Quer que aceite ou não. Por que vai voltar para essa criatura? Vai voltar. Não tem como não voltar. Porque quando uma pessoa está com ódio, está com raiva, está xingando, está dando chilique, ela tira o fluido dela. O fluido do perispírito, o fluido mental, mistura com o fluido cósmico e lança em cima do outro. Quando você solve de cima de você, a partícula mental daquela criatura volta para ela. Isso aí é lei. Isso é uma lei. O que é seu vai voltar para você, o que é do outro é do outro. Então, toda vez que nós tiramos algo de cima de nós, agora, se é nosso, você está dentro da lei de causa e efeito. Então, você tira o mal que você fez. Retira a sua maldade, retira o seu erro, retira a sua impostura, retira as suas macumbas, retira os seus feitiços. Retira, porque ele vai vir voltar para você. Então, quando ele volta, você tira. Essa é a grandiosidade do estudo da doutrina dos espíritos. Nós podemos nos higienizar, limpar, restaurar, refazer. O dom da mediunidade é essa grandiosidade do visível e do invisível. Porque a maldade, ela é invisível, mas ela é uma energia. E a maldade que nós fizemos a outra criatura, a hora que ela ora por ela, que ela higieniza ela, que ela limpa, que ela se restaura, aquilo que é nosso volta para nós, a nossa própria partícula. Porque foi uma emissão nossa. Por essa razão, o médium tem que cuidar dele. Existe um pouco de magia, feitiçaria, de macumba, existe. Isso é um processo normal do aprendizado. Mas também tem o aprendizado meu, em que eu tiro eu mesma. Tiro a minha própria maldade. Tiro o meu próprio erro. Tiro a minha mentira. Tiro a minha falsidade. Tiro as minhas maldições. Tiro os meus erros. Tiro eu mesmo. Então, o médium tem que entender. E isso, como está dentro da nossa alma, nós podemos falar baixo para conosco mesmo. Quero retirar a minha maldade. Quero retirar o mal que eu fiz para fulano. Quero retirar toda a inveja, todo o ciúme. Quero ficar apenas com aquilo que é meu. O meu crescimento, o meu aprimoramento, a minha produtividade, aquilo que eu possa desenvolver, crescer, aprimorar, fazer com que minha alma cresça. Então, eu começo a produzir na minha alma todo um crescimento, todo um aprimoramento. Meu desejo de estudar, meu desejo de crescer,
meu desejo de prosperar, meu desejo de construir algo de melhor. Então, quando eu lanço para mim a produtividade, a liberdade, eu estou produzindo em mim novos efeitos. Então, eu tiro o mal que eu tenha feito e coloco todas as virtudes sobre mim. Assim, quando o meu vizinho lança a sua maldade sobre mim, isso está no livro dos Espíritos, tá? Sobre pactos. E aí ele lança esses pensamentos, que é essa maldade. O que eu faço? A hora que eu solvo aquilo que está no cosmos, eu solvo, eu limpo. Mas aquilo que é dele, eu não posso solver, porque a ele pertence. É dele. Eu não posso roubar o que é do outro. Eu não posso ficar com aquilo que é do outro. Então, nós temos que entender que a partícula do outro é do outro. A partícula minha é minha. Eu já vi espírito falar assim, eu não quero mandar de volta. Mas você não vai mandar de volta. É a lei. É a lei. Porque ele mandou a partícula grudou no seu fluido, como se fosse poeira, como se fosse chumbinho. A hora que você faz assim, aquela partícula, tchim, puf, no dono. Não tem erro isso daí. Então, tem que entender que a lei divina é essa. Tudo aquilo que nós lançamos, ele vai voltar para nós. Então, por essa razão, o médium tem que vibrar na prosperidade, na luz, no crescimento, na emancipação da alma, na beleza, na felicidade. A felicidade não vai cair do céu. É você que vai trazer a felicidade para você. É você que vai trazer a prosperidade. Porque se nós estamos imantados com um fluido de desgraça, tudo que nós formos fazer está desgraçado, está ruim, está caído, está perdido. Quando nós começamos a trabalhar para nós com um fluido positivo, eu começo a liberar todo aquele fluido em minha volta. É como uma peneirada. Aquilo que é meu, eu tenho que limpar. Mas eu não vou limpar o que é do outro. Isso não existe. Por essa razão, mães, pais, têm que ensinar os filhos pequenininhos a orar, acreditar no anjo guardião, acreditar nos seus protetores, crer em Deus, crer em Jesus. Porque a hora que nós faltarmos, eles terão que continuar a jornada sozinhos. E a jornada sozinha é com o anjo guardião. Então, nós temos que entender que ao recebermos a dávida da reencarnação, nós voltamos aqui para nos melhorarmos. Podemos ajudar todo mundo, podemos fazer toda a caridade do mundo. Mas se você não fizer a caridade para você, você se liberar-se, aprender, trabalhar, essa evolução ela é sua e só você pode crescer. Por essa razão, as pessoas... mas eu vou tomar um passe. Você vai tomar um passe, aquela pessoa vai te dar as virtudes dela. Uma semente, uma mudinha. Aí você vai tomar um passe com uma pessoa estudiosa. Ou vai conversar com uma pessoa estudiosa. Ela, ao falar com você, ela irradia o estudo, irradia algo de bom, irradia o crescimento que ela lança para você, a partícula do bem, que é uma muda.
Então, se você pegar aquela mudinha, você fala, nossa, ela é estudiosa, eu gostaria de ser como ela fala bem. Você pegou essa partícula para você. Você pegou essa muda. Então, você pode fazer essa mudinha crescer dentro de você. Da mesma forma, quando é o banditismo. Juntos, os bandidos influenciam a bandidagem, o roubo, a maldade, a matança, os assassinatos, porque aquela alma que está ali, ela pensa, puxa vida, olha, ele matou, ele roubou, e olha, ele está bem. Então, ela nem pegou a muda do roubo, da maldade, porque aceitou a muda. Então, por essa razão que ele é importante. Quando nós médios trabalhamos na nossa evolução, no crescimento do nosso lar e da nossa família, e tirar todas essas irradiações contrárias ao bem. Porque todo o mal que a nossa família fizer e não higienizar nesta reencarnação, eles voltarão a morar conosco novamente, nos nossos lares, no seio da nossa família. Voltarão nossos inimigos, voltarão nossos adversários, voltarão todos os contrários ao bem. Ou nós colocamos um fim nesse projeto de destruição que os nossos inimigos colocam sobre nós, ou nós seremos destruídos. Então, o médium tem que trabalhar no sentido de dissolver, desmagnetizar todos os fluidos doentios. É isso que é a responsabilidade da mediunidade. Nós recebemos mudas. E essa muda, quando ela é boa, ela tem que crescer, ela tem que prosperar. Ela tem que passar por todos os lugares na Terra. Uma boa noite para todos. Então vamos nós. Vamos sentar à vontade. Vamos respirar profundamente. E vamos buscar Deus no universo. Vamos buscar esse Criador, esse Pai de amor, de misericórdia, e rogar por nós, seres ainda imperfeitos que somos. Senhor, aqui estamos nós, a te rogar, Senhor, o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, absorvermos toda essa energia cósmica, essa energia ectoplasmática, Senhor, do sol, dos ventos solares, de todo esse fluido cósmico universal, para que possamos, Senhor, cumprirmos o nosso projeto reencarnatório, para que possamos aqui, Senhor, ao sairmos melhores do que quando chegamos. Rogamos a Ti, Senhor, que esse templo de amor de luz se abra e caia sobre nós, Senhor, sobre o nosso lar, todas as vossas bênçãos. Permita, Pai, permita que o grande Mestre Jesus e toda a sua ordem crística, todos os espíritos consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo, venham estar conosco, nos auxiliando, nos orientando, como pedimos nesse momento a todos os anjos, aos arcanjos. Pedimos nesse momento às falanges de Maria, como pedimos às falanges de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Eurípides, de Benedita Fernandes, de André Luiz, de Joana d'Arc, de São Jorge, de Francisco de Assis, que venham nos auxiliar, que venham trazer e nos auxiliar a nos desenmantarmos de todas essas formas cristalizadas,
de todos esses fluidos que nós mesmos criamos, que nós mesmos aglomeramos. Permita, ó Pai misericordioso, que o nosso anjo guardião, que os espíritos familiares, que os nossos ancestrais nesse momento se façam presente, que venham nos ajudar como pedimos e evocamos nesse momento toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos africanos, toda a nossa equipe dos pretos velhos, pretas velhas, dos índios, dos caboclos, dos baianos, dos boiadeiros, dos ciganos, dos hindus, dos samurais, dos cangaceiros. Chame, médium, chame o seu protetor, chame esse guia, incorpore ele para trabalhar com você. Chame os seus guardiões, os seus Exus ou pombagiras, os seus guardiões, guardiãs, que venham neste momento te auxiliar. São eles, através da sua doação, da sua vontade, do seu desejo. Peça a eles para te libertar. Peça neste momento a sua equipe de choque, todo o seu pelotão de choque, o seu exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis especiais. Chame neste momento todos os elementares, trabalhadores. Chame e evoque os elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Chame toda essa equipe e peça nesse momento para que eles girem à tua volta, para desatar todos os nós, todas as amarras, que girem numa força de um furacão, de uma tempestade, de um fogo a 100 mil graus Celsius, que vai girando para queimar, desmaterializar. Evoque nesse momento toda a força, todos os espíritos benfeitores. Chame a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Evoque nesse momento toda a sua equipe de trabalho e abra nesse momento a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. E neste momento, peça para a sua equipe puxar todos os espíritos obsessores, todos os rivais adversários, todos os cansados, os oprimidos, os revoltados, todos os falidos, todos esses espíritos traidores, todos esses espíritos que querem nos prejudicar, nos amarrar, nos impedir o nosso crescimento, todos esses espíritos que porventura queiram nos impedir a nossa mediunidade, o nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade, as nossas preces, os nossos trabalhos. Peça neste momento, gire a sua volta e peça para puxar e trazer todos esses espíritos para consolação, para regeneração, para redenção. Puxe todos esses obsessores, puxe e deixe queimar a 100 mil graus Celsius e peça a esses espíritos do fogo, que vem o fogo queimando, desmagnetizando, desintegrando, desmaterializando todas as demandas, todos os desejos, todas as ideias, todas as vontades, todas as criações mentais, tudo aquilo que foi emitido, todos esses fluidos que nos prenderam, que nos amarraram, que nos causa dor, que nos causa infecções. Ponha você também dentro dessa mesma redenção da lama astral e peça que essa lama incandescente, desse local incandescente nesse momento, vai queimando, desatando todas as más formações, todas as infecções, todos os vírus, todas as bactérias. Puxe seu lar e que esse fogo vai queimando, desatando
todas as intrigas, todas as revoltas, todas as desarmonias, tudo aquilo que está impregnado na sua casa, nas paredes, nos móveis, em todo local. Puxe tudo isso e queime, desintegre, desmaterialize, rogue a sua equipe que vai puxando todos, seja encarnado, desencarnado, desatando todos os nós, todas as demandas, todas as vontades, e vamos queimando, e vamos desconsagrando, desconjurando, e vamos terminando toda essa maldade. Puxe de você, peça para queimar dentro de você, retirando do seu perispírito, retirando do seu corpo físico, do seu duplo etéreo, libertando o seu espírito, tirando todos os tristes, os cansados, os perdidos, os depressivos, os estressados, os ansiosos, tirando todos os doentes, os recém-desencarnados, todos esses espíritos que sejam auxiliados, colocados na regeneração, na redenção, na lama astral. E neste momento, Pai, que esse fogo vai libertando todos esses espíritos, vai libertando todos esses encarnados do mal, do ódio, da inveja, do ciúme, da calúnia, da difamação, do orgulho, de todo o seu egoísmo, de todos os males que nós trazemos dentro de nós. Permita, Senhor, que esse fogo vai queimando dentro de mim, vai desmaterializando toda a preguiça, toda a ociosidade, toda a minha tristeza, toda a depressão, tudo aquilo que porventura eu esteja passando neste momento. Que a minha equipe, neste momento, Senhor, puxe todos os espíritos, todos aqueles, Senhor, sejam encarnados ou desencarnados, que todos esses espíritos familiares, todos esses nossos inimigos, todos aqueles que bateram a nossa porta, adentraram a nossa casa, adentraram o nosso reduto familiar, que neste momento possa ser auxiliado, possa ser amparado, socorrido, aliviado. E rogo neste momento a força das águas, rogo aos espíritos das águas, rogo a força dos espíritos dos ventos, que traga todas as águas, toda a água dos mares, dos rios, das cachoeiras, que venha a força do ar, trazendo todo esse fluido curador, esse fluido calmante e pacificador, que essa água receba toda a força das ervas medicinais e que todos os espíritos nesse momento possam se banhar, limpar, higienizar, transformando todos os seus corpos perispirituais, transformando todos os encarnados e desencarnados, trazendo a luz do Divino Criador, trazendo a paz, o amor, trazendo as bênçãos necessárias, Senhor, para fortalecer a cada um de nós. Que todos esses espíritos sejam, nesse momento, transformados, que venha a força do amor de Deus, do amor do Cristo, do amor de Maria Santíssima, que venha a força do arrependimento, Senhor, de todos os seus erros, que venham os 10 mandamentos, que venham todas as leis divinas, Senhor, e possam calar, permanecer, absorver os perispíritos, Senhor, e adentrando por todo o espírito, Senhor, e que fique ali gravado, Senhor, os 10 mandamentos, as 10 leis divinas, toda a luz, Senhor, de Deus, todos os ensinamentos, e rogamos, ó Pai misericordioso, rogamos que as suas bênçãos caiam sobre todos nós,
encarnados e desencarnados. Que a luz do seu amor caia sobre todos esses benfeitores que nos auxiliam, que eles também recebam toda essa partícula divina do vosso amor. E neste momento, Senhor, eu peço permissão para socorrer, para amparar e encaminhar todos esses espíritos às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, Senhor, às clínicas de recuperação, de tratamento, aos presídios educativos, se assim for necessário. Que a luz do seu amor recaia sobre todas as colônias, Senhor, e que todos esses trabalhadores abnegados recebam, orientam, instruam, Senhor, e auxiliem esses nossos irmãos nessa sua grande jornada de aprimoramento. Ó Pai, que a luz do seu amor caia sobre todos eles, que a imensa bondade do Cristo, o imenso amor de Maria Santíssima possa envolver todos esses nossos irmãos, e permita, Senhor, que os encarnados recebam esse mesmo dom, Senhor, essa mesma bênção, que despertem para o bem, que se desliguem e se corrijam, Senhor, para que o mundo possa melhorar, para que a vida deles possa melhorar, e eles não sofrerem a lei de Deus, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, Senhor. Ó Pai, abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e neste momento eu peço permissão para fecharmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Eu peço permissão, Senhor, para voltar a Ti no universo, que volte no universo, que eu volte, Senhor, para receber todas as suas bênçãos, toda a paz, todo o amor, toda a luz, todo o entendimento, Senhor. Que esse fluido cósmico universal, que essa força ectoplasmática, Senhor, de energia, possa absorver, Senhor, e possa penetrar por todo o meu perispírito e trazer a luz, trazer a paz, a harmonia ao meu corpo físico. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado a todas as minhas equipes de trabalho, de guarda e retaguarda. E a Ti, Senhor, o nosso eterno agradecimento por todas as bênçãos necessárias que nos ofertaste, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nessa grande escola de aprendizado, Senhor. E permita, Pai, que possamos sermos merecedores, Senhor, de todas essas bênçãos e podermos voltar, Senhor, no mundo espiritual, melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. E assim, com a vossa permissão, nós encerramos as nossas atividades de prece, de socorro, Senhor, de estudo da noite de hoje. Que o Senhor esteja em cada coração e que possa derramar as suas bênçãos sobre todos os lares. Que assim seja.